adolescentes, tudo bem com vocês? Nós estamos morrendo de saudade de vocês. Queríamos muito que vocês estivessem aqui conosco, mas nós estamos felizes que vocês estão bem em casa, protegidos, vocês e as suas famílias. Bom, hoje nós vamos começar falando sobre um tema muito especial. Mas antes de chegar no nosso tema, eu queria fazer com vocês uma dinâmica. Vocês topam? Mas olha, tem que me prometer que vai participar no chat, não vai me deixar aqui sozinha, beleza? Eu vou perguntar para vocês, o Dioguinho vai colocar para mim aí na tela, alguns produtos e vocês vão colocar para mim no chat qual que é o valor desses produtos, beleza? O primeiro produto que vai aparecer para vocês é uma geladeira Electrolux. Ela é 579 litros. Foi muito dona de casa escolhendo esse produto, né? Perdão. Mas quanto que você acha mais ou menos que é o preço dessa geladeira? Vou deixar uns minutinhos. Você acha que com R$1.000 você consegue comprar ela? Você acha que a geladeira custa um pouquinho mais caro? Quanto que você acha que custa essa geladeira? Deixa aí pra mim nos comentários do chat. O segundo produto, esse é mais da geração de vocês, assim, é um celular, é um iPhone 12. Quanto que você acha que custa um iPhone 12? Você acha que um iPhone 12 custa mais que uma geladeira ou menos que uma geladeira? Aí eu vou deixar com você, hein? Será que custa mais? Será que custa menos? Coloca pra mim aí nos comentários qual que é o valor de um iPhone 12. O mais simples, tá? Não é aquele que tem mais 3 câmeras, que aí fica mais caro ainda o valor. E o terceiro produto que eu vou colocar é um fone JBL 500BT. Aqueles que não sabem nem falar o nome do produto, mas está aparecendo para vocês aí na sua tela. Qual que é o preço desse fone de ouvido? Pode colocar para mim aí nos comentários também. No final, quando eu estiver terminando aqui o nosso momento de conversar um pouquinho, eu vou falar para vocês o preço desses produtos. Mas para isso eu quero que vocês aí anotem, deixem gravadinho, se algum líder quiser anotar os preços que o pessoal passou, para depois a gente ver se alguém aceitou os produtos e os preços. Pode ser? Então vamos lá. Bom, eu falei que hoje o tema ia ser muito legal, na verdade é muito especial. A gente vai falar sobre uma pessoa que é a pessoa mais importante da minha vida e deveria ser também da sua vida. Nós vamos falar sobre Jesus. E a primeira questão que eu queria conversar com vocês é que a Páscoa está chegando, não é verdade? Na semana que vem já é Páscoa, nós estamos aí chegando perto da Páscoa. E quando chega perto da Páscoa, eu não sei você, mas eu sempre começo a lembrar sobre a história da Páscoa, o que a Páscoa simboliza. A Páscoa não é sobre chocolate, não é sobre chocolate para comer de colher, um ovo de Páscoa com leite de colher. Se você quiser me dar, eu vou ficar super feliz. Mas não é sobre ovo de Páscoa, não é sobre chocolate, não é sobre coelhinho, não é sobre nada disso. A Páscoa é sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar sobre hoje. Para começar, eu queria te dar um resumão sobre o plano de salvação, sobre a história da Páscoa. Caso você não saiba, acabou de cair aqui no nosso canal, acabou de entrar aqui no nosso MCA online, eu quero te dar um resumo sobre a Páscoa. Primeiro, você precisa saber que lá no Jardim do Éden, Adão e Eva pecaram. E a partir do momento que eles pecaram, eles foram afastados de Deus. Eles não tinham mais o direito de estar na presença de Deus, eles não tinham mais o direito de estar junto com Deus. E a partir daí, toda a humanidade, ela começou a viver afastada de Deus. Ela estava afastada, ela não tinha mais esperança de um dia encontrar com Deus no céu. Eles estavam com o coração caído. Para as crianças, a gente costuma dizer que o coração deles estava sujo. Por quê? Porque eles não tinham mais, eles estavam mortos espiritualmente. E quando você está morto espiritualmente, você não tem mais ligação a Deus. Isso é um grande problema para mim e para você. Porque a partir do momento que eu não tenho mais ligação a Deus, eu estou destinada ao inferno. Então a primeira coisa que você precisa entender nessa história é que quando você não é salvo, quando você nasceu, você já nasceu em pecado.
e você já nasceu destinado ao inferno. Só que aí, nesse plano, Deus, que ama tanto você, que me ama tanto, Ele entregou seu Filho Jesus Cristo para ir para a Terra, para vir para este lugar que não é bonito, esse lugar que não tem pessoas que são boas, que a maioria das coisas que acontecem aqui do mundo são ruins. Ele mandou para esse lugar um Deus para poder ligar novamente a sua vida à vida de Deus, a sua vida a Deus. Então, você precisa entender que Jesus ele veio para a Terra para te resgatar. Jesus te veio para a Terra por um plano divino para te unir a Deus, para limpar o seu coração, igual nós dizemos para as crianças, para que você pudesse ter uma chance de viver de novo espiritualmente e ir morar com o Senhor na glória. Bom, e como você já deve saber, se você não sabe, eu te aconselho a ler os evangelhos. Lê lá Mateus, Marcos, Lucas, para conhecer um pouco sobre a vida de Jesus aqui na Terra. Mas no final da vida de Jesus aqui na Terra, ele foi condenado à morte de cruz. Ele sofreu muito. Ele morreu e ele ressuscitou no terceiro dia. E com a ressurreição dele, nós agora podemos ter uma vida junto a Deus. Com esse resumo que eu te trouxe sobre o plano de salvação, eu preciso te dizer que hoje, igual eu já te disse, nós vamos falar sobre Jesus. E o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês sobre Jesus é que Jesus é Deus. Ele é todo-poderoso. Ele faz parte da Trindade. Ele é superior, ele é divino. Ele merece toda a honra, ele merece toda a glória, ele merece todo o louvor, porque ele é Deus. Mas mesmo Jesus sendo Deus, ele não olha para a humanidade, ele não olha para você, ele não olha para mim com um olhar de desprezo, com um olhar de nojo, com um olhar de tipo, meu Deus, que pessoa horrível, sabe? Ele não olha para você com um olhar tipo, nossa, que pessoa suja, sabe? Que coração caído. Ele, não sei se você já teve a oportunidade, eu espero que não, porque eu acho que bem nojento, mas eu não sei se você já teve a oportunidade de pegar uma lesminha assim na mão, ou ver uma lesminha andando assim, sabe, pelo chão. Eu não sei se você já teve essa oportunidade, e não sei também se você já assistiu aquele filme do Divertidamente, que tem a Nojinho. Eu sou a Nojinho nessa situação. Teve uma vez, quando eu era criança, que eu peguei uma lesminha na mão, e a sensação mais horrível. Eu peguei aquele negócio e fiquei tipo, nossa, que coisinha horrível que é isso daqui. E o que eu queria dizer para você é que Jesus, quando olha para você, mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo santo, mesmo ele sendo digno, ele não olha para você com um olhar de estar segurando uma lesminha na mão. Ele não olha para você e fala, nossa, que negocinho molenga, olha, suja tudo o chão de casa, deixa rastro onde anda. Não, ele não olha para você com esse olhar. Ele olha para você com um olhar de amor. Ele olha para você com um olhar de, vem a mim. Ele olha para você com um olhar, eu tenho uma solução para você, vem mais perto de mim. E o segundo ponto que a gente precisa falar sobre Jesus é que mesmo Jesus sendo Deus, um dia ele foi homem. Quando Jesus veio aqui para a Terra, ele era 100% homem e ele era 100% Deus. E tem um versículo que está em Filipenses 2, do 5 a 8, que diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O segundo ponto que você precisa entender, adolescente, é que mesmo Jesus, sendo Deus, ele se fez homem e ele se esvaziou. Ele se tornou homem. Ele se tornou servo. Ele se tornou menor para poder te alcançar, para poder te dar vida eterna. E uma coisa também
que nós precisamos começar a pensar sobre essa entrega que Jesus ele fez é que Jesus é Deus, ele não é Zeus. E eu vou explicar para vocês essa comparação. Jesus é Deus, ele é poderoso, ele é verdadeiro. Jesus não é um Deus criado, um Zeus criado por uma mitologia. Não sei se você já acabou assistindo um filme desses quando você era criança, que tem uns desenhos e tudo mais. Mas quando a gente vê esses deuses criados por homens, que são da mitologia, a gente olha para essa história e vê como ele é superior, e a gente vê como ele não tem erro, como é perfeito, como não tem um pequeno detalhe que possa comparar um homem. Mas Jesus, ele é Deus e se tornou homem. Então, ele era os dois. E quando ele estava aqui na Terra, ele não era uma pessoa intocável. É nesse sentido que eu quero que você entenda. Ele é um Deus e ele era um homem que sentia fraquezas também. Ele passou por tudo aquilo que você passa, que eu passo hoje aqui na Terra. E eu separei uns pontos que a gente pode começar a pensar, imaginar como que era a vida de Jesus aqui na Terra. Ele acordava descabelado todos os dias. Ele não é igual aqueles filmes que a gente assiste, que a pessoa acorda plena, assim, sabe? Com o cabelo todo bonito, sem ramela nos olhos, entendeu? Deus acordava descabelado. Jesus acordava descabelado, acordava com ramela nos olhos. Ele sentia preguiça. Vamos pensar, se ele foi 100% homem, ele sentia preguiça, está na carne isso. Ele, quando era adolescente, ele deveria ter espinhas na cara, porque isso faz parte do homem. Ele teve que aprender a andar, a falar, a comer. Ele teve que aprender tudo, da mesma forma como eu e você aprendemos também. Ele sentiu fome. Uma das coisas também que a gente pode pensar é que se essa história do plano da salvação acontecesse agora nesse tempo, nessa atualidade, a gente pode pensar que Jesus, ele seria aquela pessoa, aquele menino rejeitado que a gente vê nas nossas escolas. Sabe aquele menino que sempre fica no canto, que sempre é rejeitado, que sempre é julgado pelas atitudes que faz? Se a gente fosse pensar, se ele tivesse uma rede social, talvez Jesus não tivesse muitos seguidores. Talvez acho que ele não teria muitos seguidores. Porque ele não andava como o mundo anda. Ele sempre andou conforme o pai dele pedia para que ele andasse. Essa é a natureza dele. Então, a gente pode também pensar, adolescente, que ele foi rejeitado, ele sentiu a rejeição na pele. Ele foi desprezado. Ele foi humilhado. Ele sentiu dor, sabe? A gente não pode olhar apenas para Jesus, na nossa história que a gente vê na Bíblia, e pensar que ele passou por tudo aqui na Terra, por todos os anos que ele passou na Terra, ileso. Não, ele era homem. Ele sentia as coisas que você sente. E mesmo assim, e essa é a grande diferença, uma diferença que a gente precisa ver, e eu vou tentar ilustrar com uma história que eu já vivi, tá? Depois a gente volta nesse ponto. Em 2016, eu acho, foi em 2016, eu ainda fazia cursinho, e eu estava saindo do meu serviço, aqui no centro, para poder ir no meu cursinho, que ficava perto da Avenida Jundiaí. E quando eu fui para lá, no meio do caminho, eu sentia assim, sabe, no meu interior, eu sentia assim, não vai, olha o tempo, está nublado, vai chover. E aí eu falei, não, imagina, eu queria muito, antes de ir direto para o cursinho, eu queria muito passar no supermercado que tem ali perto. Então, eu ia cortar o caminho, ia demorar um pouquinho mais, ao invés de ir direto para o cursinho. E aquela minha voz que estava falando comigo tinha falado, você vai direto para o cursinho. Eu falei, não, eu preciso passar ali no supermercado, eu ia comprar um chá gelado, bem aleatório. E aí eu falei, não, eu preciso de um chá gelado para poder estudar à noite e tudo mais. Beleza. Aí eu saí, fui no supermercado. Na hora que eu entrei no supermercado, o toró começou a cair, assim, caiu muita água em cima do telhado, começou a fazer muito barulho, parecia que estava acabando o mundo. E naquele dia era muito importante eu chegar no horário no cursinho, porque ia ter uma prova, um simulado.
E eu não podia me atrasar, e eu estava presa no supermercado. E aí eu lembro que eu fiquei desesperada, comprei o que eu tinha que comprar, fiquei esperando a chuva passar, a chuva não passava. E aí resolvi, eu vou sair daqui mesmo. Eu lembro que eu tinha pesquisado o Uber para poder ver se eu conseguia ir de Uber, e sem condições. E aí eu peguei meu guarda-chuva e saí na rua, cortando todo ali, para poder pegar a Avenida Jundiaí para ir para o meu cursinho. E aí, quando eu estava andando, obviamente que eu estava toda molhada já. E nesse trajeto, eu passei por cima daquele viaduto que tem perto da... Tem o viaduto na 9 de julho e em cima é a Avenida Jundiaí. E aí, lá, se você nunca percebeu, não tem nenhuma parede, nada que trave o vento. Então, eu estava descendo para entrar na Avenida Jundiaí, e aí o vento vinha da cidade para lá, para a Avenida Jundiaí, vinha o vento cortando assim pela 9 de julho, e eu estava no meio. E eu lembro que eu estava no meio, com o meu guarda-chuvinha assim, segurando, pensando, meu Deus, eu vou voar, é hoje que eu vou aqui desse lugar, é hoje que eu morro. Eu estava com muito medo, eu estava muito assustada, estava chovendo muito aquele dia, estava ventando muito aquele dia. E eu lembro que eu estava andando com o meu guarda-chuva, já estava toda arrependida, deveria ter escutado aquela voz, que mais tarde eu percebi que era o Espírito Santo me alertando, e eu toda teimosa, querendo aquilo que eu queria, e aí acabei me molhando todo aquele dia. Eu lembro que eu estava naquela avenida, no meio, pensando, Jesus, eu vou morrer hoje, eu vou morrer, eu vou encontrar com o Senhor no céu. E eu estava sendo arrastada pelo vento. E teve uma hora que eu tropecei e quase caí, assim, de tanto que era a força do vento e tanto que era a chuva também naquele dia. E eu lembro que eu consegui, por um instante, quando estava quase no chão, assim, de tanto vento que estava, cruzei a avenida e fui direto para um posto de gasolina, pedi abrigo na conveniência para poder conseguir respirar um pouco, me limpar, para poder chegar até o cursinho. E quando eu lembro dessa história, que hoje é engraçada, mas um dia não teve nenhuma graça, é que quando a gente está na nossa vida e vem o vento do pecado, se o vento bate muito forte em nós, que somos humanos, a nossa tendência é cair, a nossa tendência é ceder ao pecado. Mas quando Cristo veio aqui neste mundo e se tornou homem, e o vento bateu nas costas dele, o vento veio por todos os lados, igual aconteceu nesse dia que eu estava na Avenida Jundiaí, o vento não derrubava Jesus, porque Jesus ele nunca pecou. E nesse caminho onde o vento nos derruba direto, nós podemos contar com Cristo, que já passou por esse caminho, e não deixar, e nos ajudar a não cair nesse caminho também. Eu não sei se você entendeu, mas quando o vento do pecado vem para a nossa vida, a gente cai, porque nós somos humanos. Mas quando o vento veio para Jesus, que era homem, estava aqui na terra, ele não cedeu ao vento. O terceiro ponto que eu quero conversar com vocês sobre Jesus é sobre o coração de Jesus. Mesmo ele sendo Deus, ele não olha para você com um olhar de desprezo. Ele não olha para você como uma lesminha nojenta, que você pega e faz, que coisa nojenta. Ele não olha para você assim. Ele olha para você com um olhar de amor, com um olhar de que eu quero te resgatar, eu quero você para mim. Ele não te olha com um olhar de desprezo. E mesmo ele já sendo homem, ele não aceita o pecado. Mesmo ele sabendo como que é, mesmo ele sabendo quanto o pecado força você, quando o pecado corre atrás de você, quando o pecado está em nossa volta, mesmo ele já tendo passado por isso, ele não aceita o pecado, mas ele ama o pecador. Jesus, ele te ama e ele nunca vai olhar com um olhar de desprezo para você. Mas quando ele olha para você, ele olha você e não olha os pecados que você comete. Ele ama você e ele detesta os pecados. Isso é muito importante, porque eu não sei se você já assistiu O Exterminador do Futuro. Quando a gente tira a pele do Exterminador do Futuro, é um filme bem velho, né? Deveria escolher um novo. Mas quando você tira a pele do Exterminador do Futuro, você vê uma máquina, certo? Mas quando você se você tirasse a pele de Jesus, você veria amor nele. E isso, nós precisamos ler João 6:37, que diz assim: todo aquele que o Pai
me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Esse é Jesus dizendo: todo aquele que o Pai me der e vier a mim, e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Em outras versões falam: de maneira alguma te lançarei fora. Jesus, quando olha para você, ele não olha com olhar de desprezo. Quando ele olha para você, ele vê sim seus pecados, ele detesta os seus pecados. Mas quando ele olha para você, ele vê uma pessoa com o coração caído e vê que ele quer você para ele. Ele quer restituir o seu coração, ele quer te fazer viver espiritualmente novamente. Então, a gente precisa entender que Jesus, ele é Deus e ele foi um homem. E então, não existe nada que você já tenha passado nessa terra que ele não tenha enfrentado. Ah, mas Sara, eu já fui rejeitada. Ah, Sara, mas meus pais me abandonaram. Ah, Sara, mas eu tenho vergonha de mim mesmo, tenho vergonha da minha aparência. Eu sou rejeitada pelos meus amigos. Você precisa entender que Jesus já passou por isso. Eu talvez não entenda aquilo que você passa. Talvez nenhum dos líderes possam entender aquilo que você passa. Mas Jesus entende. E isso que eu quero que vocês entendam hoje. Eu quero que você entenda que o plano de salvação é tão perfeito, mas é tão perfeito, que não tem nada que fique de fora. Não tem nada que você possa chegar para Jesus e falar: mas você não entende, Jesus. Você não entende a minha situação. Não, ele entende. Ele já foi homem. Ele sabe como que é. Ele sabe como é viver na pele. Se você apertar seu braço agora, você vai estar sentindo o quê? Dor. Ele também sentiu dor. Ele já passou por tudo o que você passou. E mesmo tendo passado tudo o que nós passamos, ele se manteve firme e se manteve santo, porque ele é Deus. Ele enfrentou o vento, ele não se curvou no vento, para que ele pudesse trazer salvação para mim e para você. Você precisa entender que, de modo algum, ele vai pegar você e vai lançar fora. Se ele pegar você, que é uma lesminha, desculpa o exemplo, mas se pegar você, que é uma lesminha na mão, ele não vai te jogar fora no lixo porque é gosmento, porque é sujo, porque não tem valor nenhum. Ele vai pegar para você, para ele, e vai falar: eu não vou te lançar fora. Eu sei dos seus pecados. Eu sei que você vive em depressão, eu sei que você vive em ansiedade, eu sei os pensamentos de morte que você tem, eu sei o medo que você enfrenta, eu sei a rejeição que você tem pela sua família. Eu sei que você não se sente amado. Eu sei que você, quando vai louvar o Senhor, não sente a presença de Deus. Eu sei de todos os pontos que você está argumentando agora na sua cabeça. Mas o que você precisa saber é que eu, Jesus, falando, não te lançarei fora. Ah, Sara, mas eu não tenho valor nenhum. Querido, você não tem. Nós somos pecadores, nós não temos valor nenhum. Mas aos olhos do Pai, que deu seu Filho para morrer na cruz por nós, nós temos valor. Ele olha para nós e quer que nós nos tornemos filhos dele. E você precisa entender de uma vez por todas que se você precisa de ajuda, que se você precisa encontrar um lugar seguro onde as pessoas te entendam, só existe um lugar seguro onde você será completo. E as pessoas vão te entender que existe uma pessoa que vai te entender, que é Jesus. Porque ele já passou por tudo aquilo que você já passou. É muito lindo a gente olhar para esse versículo e ler que, de maneira nenhuma, ele te lançará fora. Porque a gente pode pensar, porque nós sempre cometemos pecado, porque nossa tendência é sempre cair, que um dia ele vai olhar para nós e falar: eu vou te lançar fora. Mas o que você precisa entender também é que, da mesma forma, Jesus ele não lança a gente fora. Ele não vai pegar você da mão dele e fazer assim, ó, tchau. Ele não vai fazer isso. Mas você pode pegar Jesus na sua mão e falar: eu amo mais a minha vida de pecado do que Cristo, e eu estou tirando o Cristo da minha vida. Você pode tirar Cristo da sua vida, mas Ele não te tira da vida dele. Ele não te tira das mãos dele. Entende? Então, a gente pode rejeitar a Cristo, mas Cristo não nos rejeitará. E também uma coisa importante que a gente precisa pensar. É muito fácil eu olhar para esse versículo e falar: já que Jesus nunca vai me lançar fora, então eu posso continuar com a minha vida de pecado. Não, não é assim. Quando você aceita Cristo, aquilo que você tem que amar mais na sua vida é Cristo. Quem tem que estar no trono do seu coração é Cristo. Se no seu trono do coração está, sei lá, fumar, tá o videogame, tá um amor por um crush aí que nem te dá bola. Se tem outra coisa no seu coração, você está lançando Jesus fora. Porque Jesus,
ele quer entrar na sua vida, mas ele não quer ficar dividindo os amores. Para ele não está tudo bem você amar uma hora a uma pessoa, você amar outra hora o seu videogame, você amar outra hora ele. Não, se você deixar Cristo entrar no seu coração, a única coisa que você vai ter que amar, e vai ter que amar como a coisa mais valiosa da sua vida, é Cristo. Isso que é importante. A salvação é um estado, adolescente. Deus, sim, trouxe, fez um plano de salvação, e nós vamos relembrar isso na Páscoa, mas o que você precisa entender é que a salvação é um estado. Se você ama Cristo hoje e é salvo hoje, isso não quer dizer que você vai ser salvo amanhã. Não porque Cristo vai te lançar fora, mas porque você pode lançar Cristo fora. Você precisa entender isso, porque muitas vezes você fica escutando as mentiras de Satanás, falando assim, tá tudo bem você ir lá fumar narguile, tá tudo bem, pode ir lá com a sua turminha. Tá tudo bem você fazer X ou Y para poder ser aceito naquele grupo. Tá tudo bem você abrir aqueles sites que você sabe que é proibido, mas você abre. Tá tudo bem eu ficar falando mal dos outros, ficar mentindo. Tá tudo bem. Não está tudo bem, adolescente. Essa é a sua vida de pecado. E quando a gente peca, a gente precisa ir nos pés de Cristo. Quando a gente peca, a gente precisa ir na direção de Cristo e falar, me perdoa. E uma coisa importante para você também, que você pode ter para você, é que toda vez que você pecar, se dentro de você não acionar um alarme, não acionar uma luzinha, não tiver alguém dentro de você falando assim, você pecou, né? Se dentro de você não sentir uma dorzinha, tipo, nossa, eu magoei a Deus. Se dentro de você não acionar uma luzinha de alerta, eu já ficaria muito preocupada. Porque se eu peco e eu nem sinto que eu estou pecando, talvez eu esteja pegando Cristo e tirando Ele da minha vida. Para a gente finalizar, eu preciso que você entenda que Cristo quer ser a pessoa mais importante da sua vida. Ele quer estar no trono do seu coração. Ele não veio na terra só para falar, olha Deus, olha Pai, eu já concluí aqui o plano de salvação, falou, valeu. Não, não é isso. O plano de salvação, ele é vivo. Ele quer, sim, ser seu salvador, te garantir a eternidade, mas ele quer ter um relacionamento com você todos os dias. Então, adolescente, para de brincar com a salvação. Para de ficar brincando, pensando que, eu sou crente, eu coloco uns versículos lá no Instagram, eu coloco nos meus status. Eu leio a Bíblia uma vez por semana, eu oro de vez em quando. Para de ficar brincando, adolescente. Para de ficar brincando. Porque da mesma forma que você está brincando, essa brincadeira vai começar a ficar cada vez mais constante. E vai chegar um dia que você nem vai perceber, mas você vai pegar Cristo e vai tirar da sua vida. Porque você está abraçando todos os outros pecados e fazendo aquilo Deus na sua vida. Eu sei que é difícil ouvir isso. E sei que muitas vezes você não pode nem ter força para poder sair desse lamaçal. Mas graças a Deus, e é Ele a mesma graça, é que nós recebemos uma graça imerecida. E que nós temos alguém que não é apenas Deus. Entenda o que eu estou tentando dizer. Mas Ele não é só Deus, mas Ele já passou pela experiência de ser carne. Ele entende as nossas dores. E Ele está aqui para nos ajudar. E nós também temos o Espírito Santo dentro de nós, para nos auxiliar todos os dias a ter uma vida de santificação. Lembra que no começo eu estava falando com vocês sobre alguns preços? Então, aqui na tela agora tem o preço. A geladeira, para quem colocou o valor de R$ 3.999, acertou o preço da geladeira. Se você acertou, parabéns. Quando voltar presencial, eu vou pensar no seu caso se eu te dou um bombom. Brincadeira. O segundo produto é um iPhone 12. Se você colocou R$ 5.951,07, muito específico, né? Talvez ele te dê um desconto de 7 centavos na compra. Você acertou sobre o iPhone 12. E se você colocou um fone JBL, o valor é R$ 299. Você também acertou se você colocou esse valor. Mas, adolescente, se eu te perguntar agora, qual foi o preço que Cristo pagou para te ter? Será que você acertaria? Será que é mensurável? Será que eu consigo colocar o valor em reais, em dólar, em euro, em libra, em pesos? Será que eu consigo colocar o valor? Eu não consigo. Porque não tem como eu colocar um valor para vocês na tela, o preço que Cristo pagou para te ter. Mas o que eu posso dizer é que foi muito alto, muito alto.
Imagina uma pessoa, imagina, tentar se colocar no lugar de Cristo e pensar que Ele era Deus, tinha a consciência, sabe? De toda a existência, de tudo aquilo que Ele era. Mas Ele era um menino de 4 anos, andando ainda, aprendendo a andar. Ou Ele era um menino de 9 anos, que, sei lá, talvez estivesse sofrendo bullying com os outros amiguinhos. Ou um adolescente de 14 anos, com um monte de hormônio na pele. Ou, se a gente for pensar num jovem sendo rejeitado e não tendo amigos. Ou, se a gente for pensar num adulto que ia lá e pegava a verdade e ouvia um monte de baboseira. Consegue se colocar? Eu quero que você pense que o preço que Jesus pagou não foi apenas o preço de cruz, que é enorme, é enorme. O preço que Jesus pagou foi a vida inteira dele aqui na cruz, aqui na terra. Porque Ele era Deus, Ele não precisava se tornar homem, mas Ele se tornou por mim e por você. E Ele veio para cá e pagou um preço altíssimo, desde o seu nascimento até a morte de cruz. Adolescente, eu queria agora, não posso encerrar sem fazer uma oração com vocês. Vocês entenderam que Cristo é Deus e Ele foi homem. E Ele te entende. Ele entende até mais do que você possa imaginar, tudo aquilo que você passa. E você pode correr para Ele. Mas uma oração que eu quero fazer agora com vocês é de aceitar Cristo como seu Salvador. Porque talvez eu tenha falado todas essas coisas, mas você nunca tenha vivido Cristo. A Páscoa está chegando. E você precisa ter a consciência do que é a Páscoa. E mais do que ter a consciência, você precisa viver isso. Eu posso falar disso porque eu vivo isso. Muitos que estão assistindo podem falar de Cristo porque vive Cristo. Mas será que você pode falar de Cristo? Será que você vive Cristo na sua vida? Feche seus olhos. Eu vou fazer uma oração e depois eu quero que você repita em casa. E depois eu vou fazer uma oração para encerrar nosso momento. Feche seus olhos e se ligue em Deus. Repita comigo. Senhor Jesus, nesta tarde, eu entendi que o Senhor é Deus e que se fez homem para me salvar e para me resgatar do lamaçal de pecado que a minha vida está. E eu te peço, Jesus, venha ser o meu Salvador, se torne o Senhor da minha vida, assuma o primeiro lugar do meu coração. Eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Escreve o meu nome no livro da vida que o Senhor tem aí no céu. Em nome de Jesus, amém. Continue com seus olhos fechados, eu vou orar para terminar esse momento. Santo Deus, eu te louvo, Senhor Deus, pela graça imerecida que nós temos nas nossas vidas, Senhor. Eu te louvo, Senhor Deus, porque a Sara de 12 anos, se não tivesse te encontrado, se não tivesse tido encontro com Cristo na minha adolescência, eu não estaria aqui hoje. Se eu não tivesse encontrado o Senhor na minha adolescência, eu nem sei o que seria a minha vida. Eu nem sei em que lugar eu estaria, eu não sei o que eu falaria, eu não sei o que eu me tornaria. E graças ao Senhor eu sei que eu só estou onde eu estou hoje, é pela sua graça imerecida, a graça que eu não mereço. É a graça que eu não tenho como pagar essa graça. E eu te agradeço, Senhor Deus, por ter me encontrado, Senhor Deus, mesmo na minha timidez, mesmo nas rejeições que eu tinha naquele período, mesmo pelas ideias que eu tinha na minha adolescência, eu agradeço por ter me encontrado e ter me resgatado e ter escrito o meu nome no livro da vida. Eu te agradeço, Senhor, por ter me encontrado e continuado comigo em toda a minha caminhada, Senhor. E eu te peço que nesse dia o Senhor encontre a vida desse adolescente, dessa família que está me assistindo agora, Senhor Deus, que o Senhor possa encontrar essa família e da mesma forma que o Senhor mudou o meu mundo, que o Senhor possa mudar o mundo dessas pessoas também, Jesus. Eu te peço, Senhor Deus, que
o Senhor possa ter um encontro e que possa ser um momento maravilhoso de transformação, que eles possam viver uma vida de transformação a partir de hoje, Jesus. Essa é a minha oração. Muito, muito, muito obrigado, Senhor Deus, porque eu não consigo nem calcular o preço que o Senhor pagou, Pai. Muito obrigado por ter se tornado homem. Muito obrigado por ter enfrentado, Senhor Deus, o vento, Senhor Deus, do pecado que existe neste mundo e não ter dobrado, Senhor Deus, os teus joelhos. Muito obrigado por se manter santo, Senhor Deus, e muito, muito, muito obrigado por ter entregado a sua vida na cruz e ter me encontrado, Senhor Deus, e me dado a salvação e dado a salvação para todos que estão aqui hoje, ó Pai. Muito obrigado. Nós te louvamos e nós te engrandecemos, ó Pai, porque mesmo nós sendo uma lesminha, o Senhor não tem nojo da humanidade e o Senhor quer resgatar todos eles. Hoje, Senhor Deus, que nós aceitamos a Cristo novamente, usa as nossas vidas para alcançar as outras pessoas. E a partir de nós, possamos alcançar outras almas para Cristo também. É em teu nome que nós oramos. Amém. Amém? Nós estamos com muita saudade de vocês, com muita saudade mesmo. Mas a gente entende também o momento que nós estamos vivendo agora de pandemia. E é mais seguro. E nós estamos felizes também que nós temos a internet, nós temos equipamento, nós temos pessoas qualificadas, para que mesmo que nós não estejamos aqui no templo, nós possamos estar aí na sua casa. Hoje eu visitei essa casa nesse sábado de tarde, e nós estamos muito felizes por isso. Se você precisa de ajuda, de oração, se você está precisando de mantimento, você pode encontrar ajuda através do Ministério com Adolescentes, com a Casa de Deus. Então, pode nos procurar, tá bom? Eu queria te dar alguns recados para a gente finalizar. O primeiro recado é que, a partir de amanhã, a gente vai lançar um devocional para todo o pessoal dos adolescentes ler junto. Vai ser sobre a Páscoa. Não poderia ser outro tema, né? E a gente vai estar lendo no decorrer dessa semana e conversando sobre tudo aquilo que eu acabei de contar para vocês aqui. Mas a gente vai poder ler a Bíblia e estudar junto sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Amém? E um outro recado que eu quero te dar é que, na próxima semana, nós vamos fazer um outside, que é um evangelismo online. Então, eu vou pedir para você ficar bem atento às nossas redes sociais, principalmente ao Instagram, ao grupo do Te Amo Adolescentes. Nós vamos estar passando tudo aquilo que nós vamos fazer na próxima semana. E é muito importante que você participe, porque hoje você ouviu a mensagem, você aceitou a mensagem, e você precisa enviar a mensagem para outras pessoas. E é isso, eu espero que tenha te abençoado, eu espero que você possa ter sido edificado nessa tarde e que essa mensagem, que é a mensagem da palavra de Deus, que é aquilo que Deus nos deu, possa ter mudado a sua vida. Seja em Deus, nós te amamos muito, conta com a gente sempre e bora participar da escola bíblica, bora participar dos cultos amanhã. Amém? Beijão e tchau!